Como respostas a 88. Adenauer Novaes, depressão no idoso. Tendi uma mulher idosa, com mais de 70 anos, que tinha depressão crônica. Sua depressão já durava mais de 30 anos, e desde então tomava remédios para combatê-la, com melhoras breves e recaídas longas. Seus filhos já não sabiam mais o que fazer. Há muitos anos já não conseguia mais viver em sua própria casa, morando de tempos em tempos na casa de cada filho. Fazia questão de dizer que tomava muitos remédios para depressão e para outras doenças típicas da idade, algumas decorrentes da própria depressão. Vivia infeliz, queixando-se da vida e de dores por todo o corpo. Muitas vezes, prostrava-se numa cama, só saindo a muito custo, quando uma de suas filhas preferidas muito insistia para que ela reagisse. Uma delas levou-a para que eu a atendesse, muito embora ela não quisesse fazer uma terapia. Achava que seu caso não tinha jeito. Desacreditava de psicólogos ou médicos para resolver seus problemas, pois já havia passado por muitos, sem sucesso. Afinal de contas, pensava ela, há quantos anos tomava remédios e não via resultado algum? Muitas vezes atribuía seus problemas a figuras demoníacas que a queriam morta. Levaram-na a um centro espírita, do qual saíra sem seguir as recomendações de praxe, alegando medo de espíritos. Reclamava injustamente de seus 5 filhos, afirmando que eles a haviam abandonado. Vivia relembrando seu passado de forma triste, falando do sofrimento que cada filho lhe causou. 89. A alquimia do amor, da falta do marido, que já havia falecido há mais de 5 anos. Nunca mais havia sorrido e vivia descontente com tudo. Não mais acompanhava seus filhos em visitas domiciliares que costumava fazer antes de adoecer. Deixou de gostar de comemorar seus aniversários, mesmo quando lhe fizeram surpresa nas festas de 50, 60 e 70 anos. Alguns netos, quando iam visitá-la, lhe traziam alegria, que durava breves instantes, logo se entediando com suas presenças. Conversamos na primeira sessão sobre sua vida. Contou-me sua história, desde sua infância, que lembrava com detalhes. Relembrou o quanto era feliz em sua infância na fazenda de seu pai. Gostava de brincar com os animais domésticos e de correr entre as árvores, próximo à sua casa. Tinha boa memória, apesar da idade e da depressão. Contou seu belo casamento e falou da felicidade que sentiu ao partilhar sua vida com seu marido. Tinha 19 anos quando casou e seu pai lhe deu uma grande festa na pequena cidade do interior em que moravam. Falou de cada filho e do trabalho que cada um deu. Na segunda sessão, continuou a contar sua história. Falou de seu casamento e do marido. Tinha uma certa mágoa dele, pela descoberta de uma traição, antes do nascimento de seu penúltimo filho. Falou sobre a morte dele, vítima de infarto aos 65 anos. Vasculhei boa parte de sua vida, sem conseguir identificar um motivo consciente para a depressão. Parecia que seu núcleo estava muito bem escondido. Disse que não entrará em depressão com a descoberta da traição. Perguntei sobre o que acontecera 30 anos atrás para que entrasse em depressão. Evitava falar e dizia não se lembrar de nada importante. Falei que, coincidentemente, foi após o nascimento do filho caçula. Na quinta sessão questionei, depois de perceber que ela já estava aceitando a terapia e, segundo ela própria dizia, confiando cada vez mais em mim, qual de seus filhos era o mais querido. Depois de muito relutar em responder, disse que era o filho caçula. Não me disse o motivo, mas achei que sua resposta escondia algum segredo não revelado. 90. Adenauer Novaes, movido pela intuição, perguntei se ela porventura tinha algum segredo que nunca havia revelado a alguém. Ela me olhou bem nos olhos e titubeou em responder. Disse-lhe que confiasse em mim e que saberia guardar seu segredo.
Ela me perguntou se tinha alguém ouvindo nossa conversa ou se estava sendo gravada. Afirmei que ninguém estava escutando, que não gravava sessões e que, se o estivesse fazendo, antes teria pedido sua permissão. Ela, movida de bastante coragem, espigou-se na cadeira à minha frente e falou. Disse que teve uma grande paixão na idade adulta jovem. Quando completou 18 anos, sua mãe a levou a um médico ginecologista pela primeira vez. Ele devia ter mais de 30 anos. Ela ficou muito impressionada com a calma e a segurança dele. Sentiu algo diferente quando ele a tocava. Descobriu-se, dias depois, apaixonada pelo médico. Suas idas a exames médicos eram ansiosamente esperadas, como quem vai se encontrar com um grande amor. Isso, porém, se resumiu a apenas 3 consultas, pois o médico mudara de cidade. A vida dá muitas voltas, ela acabou se esquecendo dele. Veio a se casar e teve 5 filhos. Quando descobriu a traição por parte do marido, acendeu-lhe internamente um desejo de vingança. Pensou então em seu grande amor adolescencial. Tanto pensou que, após 1 ano, resolveu procurar saber seu paradeiro. Ele havia se instalado em cidade próxima e era muito conceituado, pois tinha boa reputação e grande clientela. Ela decidiu marcar uma consulta com ele. Ele também era casado e tinha 3 filhos. Ela, depois de algumas consultas com ele, resolveu declarar seu amor. Culminaram numa relação sexual, na qual ela engravidou, mas não disse a ele. Afastou-se dele, sem que ele soubesse que engravidara. Sabia que era dele o filho que esperava. Deixou que todos pensassem que o filho era fruto de seu casamento. Felizmente, para ela, havia muita semelhança física entre os 2 homens. Isso aconteceu quando ela tinha 40 anos e hoje seu filho tem 30 anos de idade. E ninguém, segundo ela, nem seu padre confessor, soube disso. Notei seu alívio em conversar a respeito. Parecia que havia tirado um grande peso de sua consciência. Propus que ela contasse 91, a alquimia do amor, seu segredo à filha que sempre a acompanhava para ir à terapia. Ela relutou, mas ficou de pensar. 2 dias depois dessa sessão, sua filha me ligou contando que sua mãe estava muito bem e que lhe havia revelado o segredo. Esse era, portanto, o núcleo de sua depressão, uma traição, seguida de uma gestação e consequente maternidade, cuja paternidade for camuflada. Sua culpa, bem como o fato de seu filho não saber que o pai não era seu marido, provocara sua depressão. Revelar foi aliviar-se da culpa, bem como aceitar as sanções e discriminações naturais da sociedade. Falei que, àquela idade, não cabia mais temer críticas e recriminações sociais e que deveria aceitar quem ela realmente era. Coloquei que o que fizera já estava feito e que não cabia viver em função do ocorrido. Observo que a maioria dos núcleos de depressão no idoso está relacionada a casamentos frustrados ou que acabaram com mágoas recíprocas, à ingratidão dos filhos, ao acúmulo de insatisfações ao longo da vida e ao sentimento de inutilidade. Queixa-se de sua companheiro a que não o entende, reclama das contrariedades por ele a provocadas. Não se sente valorizado nem acha que as pessoas querem ouvi-lo. Acredita que as pessoas não têm paciência com ele, nem se interessa com o que lhes diz respeito. O idoso tem muita coisa acumulada, muitas histórias cujos desfechos nem sempre foram o que esperava. Tem muito o que falar e precisa ser ouvido. Nem sempre ele próprio tem disposição em dizer, pois acredita que nada se pode fazer ou que não será compreendido. Desejaria que o tempo voltasse e as coisas tivessem seguido um rumo diferente. Pensa no passado como algo muito presente, principalmente em suas experiências negativas, que fica revendo como se fosse um filme repetitivo.
tem verdades inamovíveis e argumentos prontos para qualquer assunto de seu conhecimento. Não muda facilmente. Construiu sistemas e crenças sobre os quais alicerçar a sua vida. Entrar em seu mundo, só com sua autorização, isso é dada a quem tenha muito tato e jeito para lidar com sua rabugice, poucas vezes reconhecida. 92. Adenauer Novaes. Os filhos, muitas vezes, alvo de suas críticas, tentam a todo custo demovê-lo de seu pessimismo, sem muito sucesso, pois ele não reconhece autoridade neles para lhe ensinar algo. Algumas vezes, recai sobre eles a responsabilidade da desdita por ele vivida. É muito comum que o idoso responsabilize os filhos sobre seu fracasso ou insucesso na vida. Muitos não aceitam conviver com o corpo em degeneração, principalmente quando adoecem muito cedo. Quando alguma doença surge após os 60 anos, antes de se declarar idoso, e que limite sobremaneira seus passos e ações, a depressão poderá se instalar. Inicialmente haverá uma revolta por se sentir dependente de alguém e, posteriormente, uma recusa a viver daquela forma. Não ter se preparado para isso, bem como colocar o orgulho à frente de uma boa convivência com suas limitações, são causas daquela revolta. A possibilidade da morte iminente é outra causa de depressão no idoso. Não se preparou, na meia-idade, para a morte na segunda metade da vida. Quase ninguém se prepara para o fechamento do ciclo da vida no corpo físico. Muitos vivem negando essa fatalidade, extremamente necessária a todo ser humano. Sem a morte do corpo, a vida nele não teria sentido. Em dado momento da vida, provavelmente quando se atinge a maioridade ou logo após a adolescência, os pais, naturalmente e sem que sejam disso culpados, deixam de se preocupar com a educação de seus filhos. Isso também ocorre quando o indivíduo parte para o casamento com alguém. Tudo parece querer dizer que não é mais necessária a educação para o adulto. A pessoa é largada na vida para vivê-la sem a continuidade de estudos e orientações de como proceder diante dos desafios. Deveria haver uma preocupação constante da sociedade com a educação do adulto, até quando compreendesse o significado da vida e do morrer. É lógico que não se deve falar ao idoso sobre a morte sem que ele o requisite. Porém, é importante que ele ressignifique sua vida, valorizando tê-la vivido, dentro de seus limites. E 93. Alquimia do amor, possibilidades. Essa valorização poderá acontecer com o diálogo cuidadoso com ele, ouvindo-lhe as experiências sem lhes criticar a postura ou suas opiniões a respeito. Tudo deve ser facilitado ao idoso e os filhos devem devolver-lhe a atenção dada durante a vida. Devem, mesmo que julguem não merecer, proporcionar-lhe o mínimo de felicidade na fase em que se encontra. Ser idoso é o amanhã natural de todo ser humano. Quando se queixa de seu cônjuge, deve-se evitar dar razão a ele ou ao outro, mesmo que ela seja explícita. O remédio ainda é ouvir e levá-lo à compreensão da importância de ter vivido ao lado daquela pessoa. Quando coloca sua inutilidade ou quando não vê sentido em viver aquela vida cheia de limitações, deve-se argumentar delicadamente a favor da compreensão do sentido de viver as limitações do corpo. Vivê-las, sem queixas e pacientemente, contribui para alicerçar a humildade e a gratidão àqueles que se colocam ao lado para o auxílio necessário. Nenhum ser humano é uma ilha deserta, pois todos precisam uns dos outros. O orgulho e não querer ser ajudado por alguém isola e enrijece a alma, limitando as conexões afetivas e contribuindo para o embrutecimento emocional. Participar da vida do idoso, incluindo na própria vida, ratificando sua importância, é um dever de todos que compartilham com sua existência naquela fase. Sempre que possível, deve-se atribuir-lhe algum grau de responsabilidade doméstica ou externa, para que sinta que a vida pode ser vivida mesmo com limitações e que sua participação no grupo familiar é importante.
É importante não se referir ao idoso como alguém que não sabe fazer as coisas ou que já não é mais capaz de realizar atividades responsáveis. Evitar a crítica e a desvalorização de sua capacidade, mesmo que isso porventura seja real. Medicações antidepressivas podem ser úteis, principalmente por causa do efeito placebo, porém seria de bom alvitre levá-lo a uma terapia e incentivá-lo a frequentar um culto religioso. 94. Adenauer Novaes. Depressão na infância. É comum a depressão na infância. Geralmente, quando ocorre, está associada a outros fatores nem sempre observáveis com precisão pelos pais. Em muitos casos, a depressão é componente secundário de algum transtorno psíquico ainda não suficientemente identificado. Quando não se trata de componente secundário de transtorno psíquico, o núcleo da depressão é facilmente identificável na infância. São fatores típicos que causam depressão na infância: medos comuns, de escuro, de perder os pais, de presenças espirituais, de pequenos animais, de pessoas estranhas, de ruídos estridentes, de figuras monstruosas, de locais desconhecidos, de morrer, de agressão física, etc., separação dos pais, mudança de casa, fracassos escolares, dificuldade de convivência com outras crianças, dificuldade de inserção num grupo social, complexo ligado ao corpo ou intelecto, maus tratos domésticos, abuso sexual, isolamento afetivo e obsessão espiritual. Na fase infantil a criança está se descobrindo e estruturando seu ego, muito à semelhança da imagem que faz dos pais. Esse processo dura desde o nascimento até a adolescência, quando se inicia a fase de diferenciação das projeções parentais. É na adolescência que o espírito completa sua entrada definitiva no corpo, assenhoreando-se de sua nova identidade. A partir de então unirá suas experiências inconscientes ao que vai viver e experimentar na nova existência. 95. Não. Alquimia do amor. Tudo que está gravado em seu perispírito, oriundo das experiências vividas no passado, agora se encontra no inconsciente, sendo, de forma sutil, acessível à consciência. À medida que estímulos externos, bem como suas próprias reflexões, alcancem aquelas experiências, elas retornarão à consciência na forma de impressões e intuições que contribuirão para a formação de sua personalidade. As fobias infantis, quando não originárias de traumas durante a gestação no útero ou de ocorrências experimentadas após o nascimento, são causadas pelo afloramento daquelas experiências inconscientes. Esse afloramento do inconsciente na consciência decorre da intensidade com que ocorreram no passado. Quanto maior tenha impressionado o espírito, mais fortemente retorna à consciência, muitas vezes de forma incompreensível à criança. Dessa forma, a depressão iniciada na infância, quando não decorrente de trauma atual, é a sintonia com processos vividos no passado, ainda não cicatrizados. São ciclos que foram abertos e ainda não fechados. Por ocorrer na infância, tem efeito mais prejudicial do que na vida adulta. A depressão infantil é mais grave do que no adulto, exatamente pela dificuldade da criança em expressar o que sente e em elaborar o que se passa em seu mundo íntimo. Os pais devem buscar ajuda especializada em face dessas dificuldades, cuja complexidade transcende, muitas vezes, a própria experiência do profissional que atenderá a criança. É fundamental que os pais não tratem com desdém as alterações no comportamento da criança, principalmente sua repentina tristeza, sua birra em não querer ir à escola ou seu isolamento. Esses são sintomas, dentre outros, que devem merecer o diálogo tranquilo com a criança, visando a descoberta dos motivos que os causaram. Os medos infantis, ainda na fase de adaptação do espírito à nova encarnação, decorrem, muitas vezes,
da sintonia provocada entre o estímulo externo aversivo e alguma experiência semelhante do passado reencarnatório que se encontra no inconsciente. Na 96, Adenauer Novaes, infância, a relação com o inconsciente é mais intensa, pela pouca quantidade de experiências emocionais na consciência, favorecendo uma maior conexão. Quando os pais não conseguirem, por vários métodos que utilizem, erradicar os sintomas revelados pela criança, é fundamental procurar ajuda especializada o mais breve possível. É importante que não se demorem em fazê-lo, pois poderá ser adiada mais ainda a cura dos processos que porventura seu filho esteja passando. O medo de escuro e de figuras monstruosas denota que a ligação com o inconsciente, projetada na consciência sem um significado adequado ao símbolo, pode ser traduzido como uma ameaça à integridade do ego, ainda imaturo. Crianças que ficam por muito tempo sozinhas, têm tendência a esse medo. Palavras de estímulo e confiança diante do evento, além de alguém que se coloque ao lado da criança, acompanhando-a naquele contato, deverão reduzir ou eliminar o medo. Quando o medo é de perder os pais, e o tema é verbalizado pela criança, um simples diálogo, infundindo confiança, deve resolver o problema, principalmente quando há efetiva participação paterna. A fala do masculino paterno estabelece maior responsabilidade e autonomia à criança do que a feminina materna. Seria importante os pais verificarem se não estariam excessivamente disponíveis à criança, não lhe permitindo adquirir certa autonomia na vida, isto é, se não estão contribuindo para a manutenção de um alto grau de dependência. O medo provocado por presenças não é incomum na infância. Quando tais presenças são aversivas, o medo pode evoluir para um pavor e resultar num dano grave à personalidade da criança. Em alguns casos, quando as companhias espirituais são amistosas, a criança não apresenta qualquer traço de medo ou sintoma, classificando seu contato mediúnico como algo de sua normalidade. Uma vez uma criança, após uma palestra que fiz na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salvador, por volta de 1995, 97, Alquimia do Amor, procurou-me, para minha surpresa, para conversar a respeito. Era uma menina de 8 anos. Disse-me que ficava em seu quarto conversando com duas crianças que sua mãe não via, um menino e uma menina, ambos de sua idade, e ficava preocupada com ela, pois certamente não entenderia. Disse-lhe que não se preocupasse com isso, pois sua mãe entenderia se ela lhe falasse a respeito. A criança retrucou-me e disse que sua mãe não tinha maturidade para entender dessas coisas. Em outro dia, sua mãe chamou-me ao telefone e me pediu ajuda para entender a respeito daquelas coisas. Recomendei leituras a respeito e que não se preocupasse com a filha. Quando as companhias espirituais são inamistosas, a criança apresenta um quadro instável e de difícil compreensão pelos pais. Geralmente tem dificuldade de conciliar o sono, choram muito, não conseguem dormir sozinhas e no escuro, gritam enquanto dormem, acordam chorando, reclamam de presenças de seres invisíveis, que, algumas vezes, se parecem com monstros ou homens agressivos, sentem dores localizadas, dentre outros sintomas. Em casos mais graves, o desconforto evolui para convulsões tipicamente epiléticas, sem que se encontrem sinais neurológicos característicos. Nesses casos, além de se procurar auxílio médico e psicológico, deve-se buscar auxílio espiritual especializado, isto é, instituições ou pessoas que lidam com desobsessão em crianças. Na maioria dos casos, preliminarmente, sem prejuízo da busca dos auxílios recomendados, oriento aos pais que levem a criança para tomar passes e que, quando ela estiver dormindo, falem com ela bem baixinho, enquanto impõem a mão sobre sua cabeça ou peito.
A fala deve girar em torno da confiança, do amor que recebem e da segurança de que nada irá lhe acontecer de mal. O medo de pequenos animais, quando não se caracterizar como fobia, isto é, medo intenso e que cause prejuízo ao equilíbrio da criança, não deve ser objeto de preocupação. Porém, quando se torna uma fobia, cuja proximidade ou a lembrança do nome do animal cause transtornos à criança, deve-se procurar ajuda psicológica. 98. Adenauer Novaes. O medo de pessoas estranhas pode ocorrer na primeira infância, o que é considerado normal, porém quando a criança passa dos 3 anos e esse medo provoca retraimento social, devem ser identificadas as causas e os meios de resolver a fobia social. Esse problema pode evoluir para uma depressão de longo curso. O diálogo com a criança a respeito, a redução da dependência dos pais e o auxílio psicológico são importantes. A separação dos pais, sobretudo até a adolescência, pode se tornar um fator causador de depressão, dependendo do grau de independência da criança e da forma como os pais lidem com a questão. Pais que pretendem se separar ou que briguem muito, devem, em separado, conversar com seus filhos sobre o que se passa na relação entre eles. Não há necessidade de colocarem seus filhos a par de tudo, nem tampouco acusar um ao outro, mas evitar que eles se choquem com ocorrências extemporâneas ou que fantasiem o que não ocorre. Conversar com os filhos também inclui não usá-los na briga do casal, para recados ou para aliados contra o outro. O diálogo, portanto, desde que as desavenças se iniciem, é salutar como preventivo à depressão. Nem sempre a criança tem maturidade para entender que a separação dos pais não significa perda de afeto. Geralmente os filhos lutam para que seus pais permaneçam juntos, pois a união a dois é o ideal, consciente e inconsciente, de todo ser humano. A conversa com os filhos será extremamente salutar, não só como preventivo à depressão, como também como fator de aprendizado, para que saibam conduzir suas relações amorosas. Os pais geralmente pensam que devem poupar seus filhos de saberem a respeito de suas vidas afetivas, porém esquecem que eles fazem parte dela e estão estruturando suas capacidades de se relacionar com alguém a partir do modelo que vem. Outro fator desencadeador da depressão na infância e adolescência é o fracasso escolar. Crianças e adolescentes que tenham dificuldade de acompanhar seus colegas no estudo, apresentando notas abaixo do esperado, tendem a se sentir 99, alquimia do amor, inferiores. Buscam compensações diversas. Alguns adolescentes chegam a experimentar drogas por esse motivo, associando-se a outros colegas em idêntica situação. Dependendo da personalidade da criança ou do adolescente, a resposta ao fracasso escolar irá variar, mas geralmente o isolamento social e o dormir muito são características marcantes. Muitos pais não acompanham o desempenho escolar de seus filhos, às vezes, por desleixo, por falta de tempo e por confiarem no que dizem. Seria importante, pelo menos uma vez por mês, os pais se comunicarem com a escola de seus filhos para se informar a respeito deles, quanto ao comportamento e quanto ao desempenho acadêmico. Quando notarem que existe o fracasso escolar, devem conversar com eles, questionando o que podem fazer, enquanto pais, para ajudá-los naquele momento. Nem sempre a imposição ao estudo é suficiente, pois outros fatores podem estar contribuindo. Crianças portadoras de transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, DA, também podem ter fracasso escolar e não ter depressão. Os pais devem procurar a escola para orientação adequada de como se conduzir perante a situação. Geralmente a escola orienta para que os pais acompanhem mais os estudos do filho, disciplinando horários, ampliando as horas de estudos, reduzindo o tempo à frente de televisão, de computador e de jogos. Em alguns casos, recomenda reforço escolar.
Qualquer que seja a providência adotada pelos pais, é importante que não deixem de dialogar com os filhos e evitem atitudes punitivas. Em muitos casos de depressão adolescencial, percebo a existência de complexos relacionados ao corpo e à dificuldade de inserção em grupos sociais adequados à idade. A timidez típica da idade, associada à crença de que seu corpo é feio ou disforme em algum ponto, promove o retraimento social, ampliando a possibilidade da depressão se instalar. O jovem se sente diferente de seus próprios amigos, sendo uma verdadeira guerra-luta que trava para aceitar-se. A fase de transição que atravessa, de intensas modificações hormonais e corporais, irá fazer com que se sinta instável e receoso de não ser aceito pelos outros. Sem Adenauer Novaes, o diálogo maduro com os pais, principalmente desde a puberdade, fará a diferença, evitando a timidez e o retraimento social, fomentadores da depressão. Quando a criança ou adolescente se sentir complexado, por qualquer que seja o motivo, devem os pais encaminhá-lo a tratamento psicológico especializado. Observados os sintomas da depressão em crianças e adolescentes, os pais devem buscar imediatamente ajuda especializada, até para se orientarem como agir diante do quadro que vem. Não devem protelar o encaminhamento, por acreditar que seu filho é normal, porém, antes de conduzi-lo a atendimento profissional, devem eles próprios se consultar para melhor avaliar se o seu filho necessita ou não de tratamento. 101. Alquimia do amor. Depressão na adolescência. Adolescência é a fase mais instável de uma pessoa. As mudanças são muitas e intensas. O ego, representante do espírito na consciência, já estruturado, busca uma identidade própria, não mais à semelhança dos pais. A fase é de desbravar o mundo, afirmando-se nele. O adolescente, qual Chapeuzinho Vermelho, deverá entrar na floresta e enfrentar o lobo mau, que é o próprio mundo no qual se encontra inserido. Terá de se mostrar capaz de tomar suas próprias decisões e de perder a inocência infantil. Os desafios são muitos e as possibilidades maiores ainda. A todo momento estará enfrentando sucessos e insucessos. Suas fantasias infantis vão dando lugar ao pragmatismo da realidade concreta. Muita coisa não acontece como pensava e sentia. Qualquer doença ou conflito, que venha a ocorrer nessa fase, repercutirá em sua vida, pela imaturidade e por conta de sua própria instabilidade psicológica. Uma depressão nessa fase é sinal de imaturidade psicológica e fragilidade do espírito. Ele já demonstra que terá de vencer também sua tendência precoce a fugir ou desistir da vida. Seu medo, expressado pela depressão, revela um traço na personalidade, formado em vidas passadas e reforçado pela educação que teve até então. Merecerá cuidados daí em diante, pois já demonstra uma inaceitação à reencarnação atual. O adolescente depressivo se encontra prisioneiro de um ou mais complexos, que o impedem de enxergar a vida como um 102. Adenauer Novaes, campo de livre manifestação de sua alma. Seu temor decorre de sua ansiedade antecipatória do futuro, o qual lhe parece sombrio. Suas interrogações o conduzem a pensamentos derrotistas e conclusões pessimistas quanto ao seu futuro. Ele vive em dois mundos simultâneos. Um, no qual estão seus pais e demais familiares, com todas as exigências típicas da vida em grupo. Outro, no qual vai se conhecendo, se descobrindo e afirmando-se com sua própria identidade, e onde não há certezas nem garantias de nada. Sente-se perto e distante de tudo, cheio de dúvidas e afirmando verdades que são logo abandonadas. Chora e ri, por não entender a existência e por não saber aonde chegará. A depressão poderá ocorrer se suas respostas não lhe satisfizerem, nem atenderem aos requisitos mínimos de segurança interior. Quando perde muito tempo em contato com o inconsciente,
sem projetá-lo nas experiências do mundo, pela tendência natural de ir ao externo, pois precisa vencê-lo, poderá se transformar num adulto teórico e depressivo. Quando algo o convida ao interno, isto é, quando prefere a companhia de suas próprias reflexões, se tiver um ego frágil, tenderá à depressão. Essa preferência advém de algum núcleo afetivo gravado em seu perispírito, oriundo de experiências pregressas, ainda não digerido adequadamente. Essa conexão interna geralmente contribui para uma personalidade tímida e precocemente autossuficiente. A saída será o diálogo franco e adulto, sem a cobrança impositiva de que ele precisa ir para fora, pois não está suficientemente seguro dessa atitude. Suas companhias podem ou não se assemelhar a ele. Em alguns casos, por ser bom aluno, sem fracasso escolar, acaba por não contar com a ajuda dos pais para arrancá-lo do estado introspectivo em que se coloca. Seu sucesso intelectual mascara seu medo de viver, constituindo para ele sua tábua de salvação. Quando não tem compensação alguma, sofre pela depressão insistentemente instalada em seu psiquismo. 103. A alquimia do amor necessita de diálogo, sem repreensões ou conselhos ultrapassados, nem imposições de conduta. Quer ser ouvido e compreendido, a fim de obter respostas coerentes para seus conflitos. Está à espera de alguém que o entenda e que lhe mostre a necessidade de prosseguir vencendo o mundo. Deve ser incentivado e estimulado a resolver seu mundo íntimo, ao mesmo tempo em que rompe a barreira da timidez em que se envolveu. Quer ser considerado adulto, mas precisa desligar-se do inconsciente infantil no qual está ancorado. Atendi uma adolescente depressiva, cujo núcleo principal era sua inaceitação do próprio corpo. Sentia-se feia e insatisfeita com algumas partes dele, que considerava exagerada. Achava-se anormal e queria entender melhor o que acontecia consigo. Queixava-se de suas orelhas, por serem grandes e de suas gorduras localizadas. Muito embora seus cabelos escondessem adequadamente suas orelhas, queria fazer plástica corretiva. Queria também fazer cirurgia para retirar parte da gordura em sua barriga. Fazia dietas que não adiantavam. Mesmo sendo jovem, não acreditava que pudesse haver mudanças em seu corpo, salvo se fizesse cirurgias corretivas. Não adiantavam conselhos dos pais para que aceitasse seu corpo como ele era e de médicos que desaconselhavam cirurgia na sua idade. Ela queria resolver o problema a qualquer custo. Depois de muita briga, aceitou que sua mãe a levasse ao psicólogo para uma conversa. Na primeira sessão dei-lhe razão quanto ao direito à realização de seu desejo, pois se assim queria, por que impedi-la? Reforcei seu desejo, conquistando sua confiança. Coloquei que a vaidade feminina era uma condição típica do psiquismo de uma mulher e que ela deveria estar satisfeita, mesmo que não totalmente, com seu corpo. Nas sessões subsequentes tratei de sua relação com seus pais e com sua irmã mais nova. Percebi claramente, ela também, sua inveja e o quanto gostaria de agradar a eles. Queria ser admirada e querida pelas pessoas. Fugia do mundo porque tinha 104. Adenauer Novaes, uma exigência muito grande em si mesma para vencê-lo. O mundo que queria vencer era muito especial, cheio de pessoas poderosas, bonitas, ricas e bem relacionadas. Via-se no centro de conversas e de reuniões importantes. Questionei sua capacidade de pertencer a esse mundo, sem a exigência estética. Concluiu que não possuía outros requisitos necessários, que estava tentando compensar sua falta através do corpo e que poderia se aceitar tranquilamente como era. Vivia uma fantasia infantil pela incapacidade de aceitar sua ignorância, incompetência típica da idade pela impossibilidade de ser o que desejava para si mesma. Conduzia algumas sessões dentro da possibilidade de ela construir uma personalidade alcançável, independente da realização,
em tempo oportuno, de seu desejo estético. Sua saída da depressão começou a acontecer quando descobriu habilidades escondidas pelo complexo de superioridade que nucleava sua vida consciente. 105. Alquimia do amor. Depressão no homem. Depressão é pouco comum no homem. Sua resistência em lidar com seu mundo interno o protege da entrada na depressão. Por ter vivido muito para fora de si mesmo e estar sempre criando mecanismos de defesa para não entrar em contato com suas emoções, sua conexão com o inconsciente é evitada, sendo ele pouco explorado. A cultura exige um homem sempre disposto e decidido a resolver problemas, além de vitorioso nos desafios que a vida lhe obriga. Estar triste ou deprimido poderia parecer fraqueza e inferioridade, diante de um mundo extremamente competitivo e masculino. Atendi um homem depressivo de 50 anos. Casado, pai de 2 filhos, profissionalmente bem-sucedido e financeiramente estável. Sua depressão já durava cerca de 12 anos, com altos e baixos, sendo usuário de drogas antidepressivas por igual tempo. Seu racionalismo característico da idade e sua forte exposição ao pragmatismo típico da vida consciente afastaram-no da expressão emocional necessária a todo ser humano. Suas preocupações básicas se situavam em torno do medo de não poder mais dar conta dos recursos necessários à manutenção de sua família. Chorava com medo de morrer e de que sua família perdesse o padrão de vida que deixaria para eles. Mesmo possuindo reservas financeiras e emprego fixo, acreditava que poderia não mais conseguir trabalhar, caso adoecesse. Gostava 106. Adenauer Novaes, de estar em família e vivia bem com sua mulher e filhos. Não tinha religião nem se interessava por temas subjetivos. Dedicara sua vida ao seu trabalho, sendo bem recompensado ao longo da vida. Graças ao trabalho, tinha casa própria, pôde colocar os filhos em bons colégios, e um deles alcançou a universidade. Já tinha experimentado vários tratamentos com psicólogos, psiquiatras e terapias alternativas. Buscava agora se tratar com alguém que tivesse uma visão psicológica e espiritual simultaneamente. Nas primeiras sessões, contou-me toda a sua vida, com alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Nada que me chamasse a atenção e que apontasse para o núcleo de sua depressão. Depois de algumas sessões, tendo investigado sua vida nas várias dimensões, questionei por que me procurou. Afirmou que queria alguém que tivesse formação técnica em psicologia e que fosse espírita, pois lhe haviam afirmado que havia algo de espiritual em seu processo. Falou que não acreditava em espíritos e nem era adepto de qualquer crença religiosa, mas que, talvez, eu pudesse convencê-lo do contrário. Recomendei, para que alcançasse seu objetivo, que fizesse leituras a respeito e passasse a frequentar alguma instituição dedicada à divulgação de teses imortalistas, pois no consultório trataria de questões psicológicas. Assim ele fez, sem aceitar totalmente minha recusa em tratar daqueles temas nas sessões de terapia. Numa delas, depois de estar frequentando um centro espírita de sua escolha, questionou-me sobre minha crença em Deus. Devolvi sua pergunta, querendo saber por que isso era relevante para ele. Disse que não entendia um Deus que punisse as pessoas pela ignorância que ele próprio havia estabelecido. Concordei com ele e questionei sobre seu conceito de Deus, pois me parecia que ele, mesmo em nada acreditando, tinha conceito sobre aquilo no qual não depositava qualquer valor de realidade. Ele concordou, pois era contraditório não crer e ao mesmo tempo 107. Alquimia do amor, ter conceitos sobre o objeto não conhecido. Resolveu, com todo seu racionalismo, pensar a respeito e formular suas próprias opiniões sobre cada objeto de crença e de não crença. Dentro de seu racionalismo, levei-o a falar sobre seu mundo emocional. Embora amasse sua esposa,
seus filhos e fosse um homem provedor, tinha dificuldade em expressar o que sentia através de palavras. Disse que se emocionava quando as pessoas, em filmes, diziam mutuamente que se amavam. Nunca tinha dito à mulher ou a um dos filhos que os amava. Havia um bloqueio que o impedia. Seu excesso de racionalismo, aliado à sua descrença em Deus e à falta de um sentido espiritual na vida, foram fatores determinantes para sua depressão. Porque isso não fora visto e trabalhado em suas psicoterapias anteriores. Provavelmente porque ele mesmo não permitia, nem dava autorização aos seus psicoterapeutas. Ele resolveu alterar sua visão de mundo, não se considerando o único provedor de sua família, nem acreditando que sem ele, ela desapareceria. Havia, inconscientemente, uma substituição em seu psiquismo. O lugar que deveria estar sendo inconscientemente ocupado por Deus e pelo sentido superior da vida, foi tomado por uma compreensão equivocada dele mesmo. O homem depressivo é extremamente pessimista e com maior propensão à autodestruição do que a mulher. Sua vergonha, fruto da cultura racional em que se insere, o prejudica e impede que encontre alternativas emocionais para a saída de seu conflito. Não tem o hábito salutar de conectar-se emocionalmente ao inconsciente, liberando seus conteúdos pela afetividade e verbalização dos sentimentos, características básicas do feminino. O homem depressivo é frágil e resistente a terapias, preferindo a companhia de amigos, quando não adere facilmente ao álcool como mórbida solução. Seu racionalismo o leva a buscar a maneira mais fácil para sair da crise. Confunde depressão com tristeza, buscando a alegria e o prazer de forma imediata. Quer resolver um problema criando outro. Em muitos casos, se torna alcoolista. 108. Adenauer Novaes, viciado em jogo ou tenta se distrair com mulheres mais jovens, em relacionamentos ocasionais. Os motivos mais comuns para a depressão nos homens estão relacionados com suas vitórias no mundo. Motivos amorosos são menos comuns. Dizem respeito, dentre outros, à profissão, a finanças, ao patrimônio material, ao complexo de superioridade consciente, a problemas sexuais e a alguma derrota na qual sua honra esteja em jogo. Relutam muito em entrar em contato com sua natureza íntima, adiando o encontro com o sentido da própria existência no plano físico. Não descobrem muito facilmente que a vida é a educação dos sentimentos para a compreensão das leis de Deus e consequente encontro com a própria felicidade. A saída é encontrar uma razão para viver que não seja exclusivamente vencer o mundo externo, mas conhecer seu mundo interno, educando e enriquecendo seus sentimentos, para que a felicidade se torne possível. 109. Alquimia do amor. Depressão na mulher. Mais do que o homem, a mulher tem motivos para entrar em depressão. Afinal de contas, é ela que sente mais e se conecta de forma mais verdadeira ao seu mundo inconsciente e às suas emoções. É ela quem mais procura uma psicoterapia e se interessa pelos temas subjetivos e espirituais. Essa característica pertencente à mulher se deve ao psiquismo feminino, assumido na encarnação. Todo espírito tem essa capacidade, pois já viveu em corpos femininos e masculinos, podendo utilizar-se de habilidades típicas quando lhe aprouver. A sensibilidade feminina não pertence ao corpo feminino, mas ao psiquismo que se molda e se predispõe às habilidades típicas. Quando aquela sensibilidade não encontra meios de exteriorizar suas emoções e sua afetividade, volta-se contra si mesma, numa alquimia interna inconsciente e prejudicial. Na mulher a depressão é muito forte, exatamente pela sensibilidade que possui. Muito embora ela tenha maior tolerância à dor, é mais sensível ao sofrimento. Sofre mais do que o homem pela hipersensibilidade emocional que lhe caracteriza o psiquismo. Sua saída terá que ser pela via emocional, tanto quanto a do homem.
uma pequena dose de racionalidade será necessária para que não venha submergir no próprio universo afetivo que constrói. Mesmo tendo essa facilidade de transitar no mundo emocional, indo e vindo naturalmente ao inconsciente afetivo, ela 110 M. Adenauer Novaes, não pode esquecer que lida com algo extremamente